Olha, estávamos eu e o Dr. Gataz falando aqui de duas coisas importantíssimas: hereditariedade e escolhas. Quer dizer, quando o assunto é infarto do miocárdio e tabagismo, essas duas coisas, mais do que nunca, são muito fortes na vida da gente, né, Dr. Gataz? A gente tem que lembrar que o que mais mata no Brasil e no mundo é a doença cardiovascular. E a parte cardio realmente é o infarto. E o infarto, não existe aquela situação que a pessoa fala assim, ele não tinha nada e infartou. Alguma coisa tem que ter para se infartar. Um colesterol alto, por exemplo, pode levar esse indivíduo com mais alguma hereditariedade que favoreça esse infarto a infartar mesmo cedo? Então, a gente tem condições que sozinhas levam ao infarto. O colesterol talvez seja a pior delas, né? E o problema é porque é uma doença silenciosa. Se você tem um colesterol normal, você tem um colesterol 4 vezes o normal, você não sente nada. Não tem nenhuma tontura, não tem nenhum sintoma, nada disso. Né? Então esse é o perigo, ou seja, entra a situação do check-up como importante. Olha, a gente tem os nossos mitos e verdades, vamos começar por eles, mas já manda suas perguntas que a gente já vai esclarecer suas dúvidas. Olha, homens infartam com mais frequência do que as mulheres. Então, essa é um mito, né? Que antigamente era muita verdade, mas o que aconteceu? Até eu participei do livro A Mulher do Século XXI, a Valéria Meirelles, uma psicóloga, ela organizou um grupo de psicólogos, eu como médico, para falar o que aconteceu na saúde da mulher do século XXI. Quer dizer, o que mudou, né? O que mudou e mudou muito. O que acontece? Hoje a mulher infarta mais que o homem, por quê? Porque ela, além de... Agora ela trabalha, ela é mais sedentária, ela fuma mais... Aí ela chega em casa, tem que cuidar das crianças, tem que... Quer dizer, então tem uma jornada dupla ou tripla, né? O estresse mudou, piorou, e os hábitos ruins ela adquiriu. Que seja o sedentarismo, o tabagismo, obesidade e o estresse. Então hoje a mulher infarta, em alguns estudos, mais até do que homens. Mesmo porque depois que a mulher chega na menopausa, aí ela tem uma tendência maior, né? Então, tanto que a diferença antigamente era assim... Homens infartam mais a partir dos 55, mulher a partir dos 65. A diferença desses 10 anos realmente se devia à menopausa, que a mulher, por entrar na menopausa e depois de uns 10 anos perder esses créditos dos hormônios, começava a infartar. Só que hoje ela infarta antes dos 65, antes dos 60, por conta desses maus hábitos que eu comentei. Então, olha isso, terrível. Vamos ver mais um? Quem teve um infarto fica incapacitado para toda a vida. Não, né? Isso não. A verdade é assim, é um mito. A grande situação, o que é o infarto em si, né? Posso pegar o nosso coraçãozinho aqui assim? Deve. A gente entender, porque as pessoas não entendem bem o que é o infarto. Acontece. Primeira coisa, que a gente falou uma vez aqui, chama a atenção das pessoas, que infarto é uma... morte de um tecido. Necrosa. Apodrece. Gangrena, vamos falar assim. Que tecido? Você tem um infarto cerebral, se for o entupimento da artéria do cérebro. Você tem um infarto do miocárdio, se for entupimento da artéria do coração, a coronária. Você tem um infarto renal, se for entupimento da artéria do rim. É que os nomes às vezes são diferentes. No infarto cerebral a gente chama de AVC isquêmico. Tá? E... por exemplo, o infarto pulmonar, a gente fala do tromboembolismo pulmonar. Mas é tudo o quê? O suprimento de sangue que vem pela artéria, Kátia. Então, a gente tem essa situação. Quando a gente nasce, todas as nossas artérias têm essas três paredes limpinhas, né? Quer dizer, não tem empecilho nenhum para o sangue passar. E aqui dentro onde está correndo o sangue, com o passar dos anos, a sujeirinha, o estresse, vai acumular uma sujeira na parede, que a gente vai falar que são as placas. Deixa eu por aqui assim, ó. Esse amarelinho que a gente vê aqui... São as placas. É a placa de ateroma, a placa de gordura. Mas a placa de gordura não é porque tem colesterol alto. Não? A placa de gordura é pelo envelhecimento da artéria. E aí pode ser pelo colesterol, pelo tabagismo, pela obesidade, pelo diabetes, pelo estresse. Então assim, mas se eu tiver placa de gordura... Mas, por exemplo, o que vai acontecer na nossa natureza é o envelhecimento, as formações de uma plaquinha menor ou chegar numa situação grave. Você fala, isso pode estar acontecendo numa pessoa com 85 anos de idade, em algumas artérias, um entupimento gravíssimo. Mas pode estar acontecendo em pessoas mais jovens. O que não pode acontecer em pessoas mais jovens. Então, se eu pegar um homem que sofreu entupimento antes dos 55, foi muito cedo. Se eu pegar uma mulher que sofreu entupimento antes dos 65, foi muito cedo.
Porque vai ter uma mulher de 65 anos de idade, uma plaquinha na parede da carótida, da artéria aorta, do abdômen. Um pouquinho que não impede a passagem do sangue. Exatamente, ele não provoca alteração do fluxo do sangue. Tá. Se a gente identificar uma pessoa jovem com esse tipo de obstrução, vá procurar qual foi o fator de risco. Aí que você falava de hereditariedade. Eu tenho um rapaz que tem 42 anos no consultório, aos 41 ele pôs 4 stents. Mas muito cedo, né? Muito cedo. O stent é isso aqui. Gente. Então, assim... Quer dizer, claro, esse é grande, né? Esse é para a gente poder ver melhor. Né? Isso aqui é um super hiper stent, né? Mais um modelo. E aqui a gente tem, Kátia, sua mãozinha mais delicada para mostrar um pequeno stent. Esse é o tamanho real dele, ó. E até menor, né? Depende. Mas é para a gente entender. Só que esse stent, ele é colocado durante uma angioplastia. Depois a gente até tem algumas coisas para mostrar e falar disso. Tá. Mas qual que é a situação? Esse rapaz não tinha colesterol, que é o pior risco familiar. Não tinha tabagismo, nunca fumou. Não tinha obesidade importante, estava sobrepeso, não era obeso. Não tinha hipertensão e não tinha diabetes. Então o que fez ele ter isso? A genética. O irmão aos 40 sofreu obstrução e aí na investigação dele, não é investigação de uma pessoa de 41 normal. Como tem a história familiar, a gente faz exames mais apurados, mais profundos para ter mais certeza. E aí a gente achou. Nossa, né? gente. E sintoma ele não tinha praticamente algum. Entendeu? Quer dizer, ele podia ter infartado e morrido. Isso. Se não tivesse feito o check-up. O que ele tinha na situação dele era uma obstrução grave. Na verdade, essa obstrução é em torno de 80%, no caso dele era em torno de 90%, 95%. Então ficou um filete de sangue passando. E ele, no máximo, sentia um cansaço quando levava o cachorro para passear. Mas ele não notou isso. Sou sedentário mesmo, tô fora do cansado, peso, né? Depois de fazer a angioplastia com a colocação do stent, ele acabou sentindo que minha performance está melhor. Então, realmente, ele tinha uma situação. Agora, esse é isquemia. Isquemia quer dizer falta de sangue. Então, ele tinha uma isquemia no miocárdio. E graças a Deus não ocorreu essa situação do infarto, que é um coágulo que se forma naquela obstrução prévia. Aqui, gente, está fechadinho, tá vendo o coágulo? Você vê? Então, assim, é totalmente diferente a situação. Aí tem uma questão que as pessoas falam. Ah, doutor, então, porque todo mundo que já fez um AVC isquêmico, que tem obstrução, que fez um infarto, ou que fez um stent, ou que pôs ponte de safena, toma aspirina, ácido acetil salicílico. Então, vou tomar também. O ácido acetil salicílico, ele faz com que aquele coágulo de plaquetas não se forme. Ou seja, se eu pegar uma pessoa que não tem obstrução, é mais fácil ela ter uma dor de estômago, uma hemorragia, do que ajudar. Quer dizer, não é para todo mundo também que vai funcionar. Apenas as pessoas com alto risco de ter uma obstrução merecem tomar o ácido acetil salicílico. Não tem outra saída não, né? O problema é que muitas coisas como o tabagismo, a pessoa tem prazer enquanto faz o uso do tabaco, mas ela vai pagar na frente. Então, invariavelmente. Paga muito, né? Paga muito, paga caro por conta disso. Mas aí sei que logo você em casa que fuma deve estar pensando, mas eu tenho meu avô que fumava e era ainda aqueles cigarros de palha e morreu com 90 anos. Esse é 1 em 1 milhão. A maior parte. Só que nesses últimos anos da vida dele, duvido que ele se levantasse, passeasse com o cachorro, não tinha uma tosse, não fazia pneumonia a cada gripe. Não. A qualidade de vida era ruim. E não se alimentava de tanto alimento industrializado, cheio de gordura como a gente. Não eram sedentários como hoje, a maior parte da população né? Eu estava vendo uma estatística que a nossa longevidade aumentou em 22 anos de quanto a gente tinha nos últimos 20 anos. Então, assim, é muita coisa. Graças a esse combate ao tabaco, graças aos remédios de colesterol, graças a essas mudanças no estilo de vida. Mas ainda temos muito para melhorar. Tem muito mesmo. Vamos ver mais um mito ou verdade? O infarto pode levar vários dias até ser percebido. É verdade. Verdade, né? Mas infelizmente, porque os infartos que mais demoram a ser diagnosticados são os que mais vão trazer consequências no fim. Quando a gente falava do infarto, que a gente fala da pessoa ficar limitada, eu ia falar e acabou me fugindo, que depende da área que fechou a artéria. Então, se a gente comprometeu um pequeno território, então vamos lá. Uma área que não seria assim tão importante, A gente tem
duas grandes artérias no coração. Uma que alimenta o lado esquerdo do coração, tá? Que essa artéria do lado esquerdo, essa artéria é a vermelhinha, tá, gente? Tá. Ela vai alimentar o ventrículo esquerdo. E a outra que vai para o lado direito. Vamos dizer, se entope uma pequenininha, onde eu estou mostrando aqui com o dedo, não vai fazer falta para o coração. Mas se entope a grande? A grande é mais trágico. E aí o que acontece? O jovem, quando infarta, Kátia, ele entope aquela mais importante e na nascente. Então esse é o grave. Então, se a pessoa tem um infarto pequeno, ela pode voltar a jogar tênis, pode voltar a caminhar. O que a gente às vezes evita quando tem um infarto, que a pessoa faça atividades competitivas, tipo correr uma maratona, participar de jogos de futebol profissional, esse tipo de coisa a gente evita. Agora, eu já soube de casos de pessoas que foram fazer um exame de rotina, e aí foi pedido exames cardíacos e ali demonstrou que a pessoa teve um pequeno infarto no passado. Isso de fato pode acontecer? Então, é que às vezes o que acontece, hoje ainda vi um caso desse no consultório, a pessoa havia feito um eletrocardiograma e no eletro havia uma imagem no eletro que sugeria um infarto numa parede da frente do coração. Mas aquilo era um artefato. Na verdade, a posição do eletrocardiograma fez aparecer uma imagem que não existia. Ou pessoas gordinhas, brevilíneas, elas tendem a ter uma imagem no eletro que parece um infarto na parede inferior do coração. Mas não é. Também não é. Quem que vai me confirmar? Por exemplo, um ecocardiograma. Porque se tem um infarto, aquele lugar não se mexe. E aí, quando você faz o ecocardiograma, você vê a movimentação no coração. Aí você vai saber. Quer dizer, quando a gente tem um infarto, aquela área que teve o infarto, meio que ela fica calcificada, fica dura, vira pedra. A gente fala que vira uma fibrose. Que nem quando você tem uma cicatriz, não cresce pelo, naquela região ela perde a função. Porque a função do músculo é contrair. E naquele lugar onde ficou muito tempo sem oxigenar, ele fica duro. Fibrosou. Mas aí o coração não consegue mais bombear. Aí as outras paredes compensam. Mas não com a mesma qualidade, Depende o tamanho da área que comprometeu. Se você pegou toda a parede anterior do coração, você vai perder muito. Olha, vamos ver mais um. Eu tive um caso, realmente, pessoas obesas... Tá bom, vamos lá. Vamos ver. Pessoas obesas com nível de colesterol elevado e hipertensas estão entre as principais vítimas do infarto. Então, e infelizmente isso é o mundo moderno, verdade. Porque o que acontece aqui? A gente tem o sedentarismo, obesidade, a hipertensão ela compromete 40% da nossa população, é uma doença silenciosa, por isso a gente tem tanto AVC no Brasil, porque as pessoas não medem a pressão, ainda tem aquele comportamento de achar, se eu não sinto dor na nuca, eu não tenho pressão. Se eu não tenho dor dói a cabeça, pressão está alta. Ainda existe essa falta de conhecimento que a hipertensão é doença silenciosa, a prevenção é o melhor. Isso sem falar nas pessoas que já foram diagnosticadas hipertensas e aí tomam um remédio, faz a aferição e fala, tá normal, tô com a pressão normal, vou parar de tomar o remédio. Então, isso acontece mais ainda com remédio de colesterol. O remédio de colesterol, ele é interrompido depois de 1, 2 meses, como se estivesse tratando uma infecção de urina. A infecção de urina, você toma um remédio, 7 dias, acabou, matou o bichinho. O colesterol, você fabrica quando está dormindo à noite. Aí, você toma um remédio, inibe 20, 30, 40, 50% da produção. Enquanto você toma o remédio, ele inibe. Mas depois, parou o remédio, ele volta a fabricar igualzinho. Mesmo porque a gente sempre pensa que só a alimentação é o suficiente para a gente baixar os níveis, né? A gente conversava um pouco sobre isso e não tem como fugir do medicamento para o colesterol quando a redução é maior que 20%. Agora, sei que você em casa pode ter tentado alguns remédios para colesterol. Lembre que até uns anos atrás comentei com o Dr. Gataz. Eu tomei um determinado remédio que você me indicou, me dá muita dor na perna. Hoje eu tomo um outro que ele me indicou e que não dá absolutamente nada. Então, a gente tem que buscar um remédio diferente. 7 famílias de remédio de colesterol, uma vai se adaptar a você. E não é desistir no primeiro, porque depois o corpo da gente vai sentindo esses efeitos do colesterol ruim elevado. Que nem a gente falava da placa da carótida, da placa na aorta, placa em qualquer lugar do corpo, o que vai aparecer. Não dá para brincar. E se aqui a gente juntasse obesidade, colesterol alto, hipertensão e tabagismo... Eu tenho um programinha mas assim, na verdade, a gente tem um programa no celular que ele fala assim, o risco de infartar nos próximos 10 anos. Eu vou te dar um exemplo. Antes de entrar no ar, eu estava fazendo um teste. Mulher, 50 anos, colesterol perfeito, pressão perfeita, não diabética e que fuma.
A chance dela infartar dos 50 aos 60 é em torno de 6%. Tá. E uma mulher que tudo igual, mas que não fuma, é 1,4%. Ou seja, Nossa, 5 vezes mais chance de infartar por causa do tabaco. Isso só fumando, hein, gente? Não tendo nada do restante, né? Você sabe que com relação ao colesterol, essa mesma conta, se eu puser lá, colesterol 250, tananá, numa mulher de 50 anos, o risco de infartar ainda é maior do que do tabaco. Chega a 8%. E aí ele já faz a continha, se ela não tivesse o colesterol alto, seria 1,4%. Então, isso daí a gente tem que entender. O pior risco para o entupimento é o colesterol. O segundo pior, mas assim, do ladinho, é o tabaco. Tem muita dúvida chegando. Vamos ver a primeira delas? Olha, Maria Clara. Minha mãe tem 54 anos, sempre teve uma alimentação saudável e praticou atividades físicas. Nunca fumou nem bebeu. Mas mesmo assim, ano passado, ela sofreu um infarto. Isso pode acontecer mesmo com quem segue um estilo de vida saudável? É genético? Então, ela colocou bem, muito interessante, Maria Clara. É o seguinte, você colocou alimentação, hábitos de vida saudáveis, eles realmente ajudam. Sim, claro. Mas os principais determinantes a gente acabou de falar. O colesterol, ela não fala se era um pouco alterado ou muito. Ela não fumava, isso é muito bom. Ela não conta da hipertensão arterial, que é silenciosa, ela não fala de diabetes. Então, assim, uma mulher de 54 anos de idade ter tido um infarto, você tem que se preocupar, Maria Clara, e fazer um check-up, porque se a mãe ou a irmã sofreu um evento das coronárias antes dos 65 anos de idade, é um evento precoce. E isso tem que ser averiguado do ponto de vista genético. Até a Maria Clara e não só a sua mãe, viu, Maria Clara? Né? Agora, uma coisa interessante que a gente falou já várias vezes aqui no programa é que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Ou seja, uma pessoa infarta e pode reinfartar. Quais são as condições que fazem não reinfartar, Kátia? A pessoa tirar o que causou, então precisa ser melhor investigado, o colesterol, hipertensão, diabetes no caso dela. Se você não achar nada disso, você vai falar, poxa, então é genético. Então, não tem muito o que tirar, mas tem que introduzir, se possível, o ácido acetilsalicílico e uma estatina, que é o remédio de colesterol, para não ter novos eventos. E isso se ela não tem hipertensão, diabetes... E aí as outras coisas que vão cuidar, mas assim, independente, qualquer pessoa que sai de um evento das coronárias, sai tomando ou ácido acetilsalicílico ou equivalentes, mais a tal da estatina, que vai diminuir o risco de um novo evento, que um raio caia de novo no mesmo lugar. E nesse caso cai? Cai mesmo. Até o próprio raio pode cair 2 vezes mesmo. Antigamente, a gente via a pessoa fazer ponte de safena, mamária, e aí operava de novo, tudo. Por quê? Porque a gente não tinha esse conhecimento, a estatina, no máximo usava uma aspirina. Eu trouxe o coraçãozinho aqui. Sabe uma coisa curiosa? Que assim o pessoal fala, como que é a tal da ponte de safena? Como se faz O que acontece? Isso, né? Então, olha só. Então, aqui o vermelhinho é a artéria coronária que está alimentando a frente do coração. Quando ela obstrui, Kátia, e o médico vai fazer a cirurgia cardíaca, ele não tira essa artéria. Ele vai fazer o quê? O sangue está vindo pela aorta. Só vou mostrar aqui, vou tirar a tampinha do coração. Está vindo aqui, ó. Aqui nasce a coronária. Então, da própria aorta, está vindo a coronária. Então, o que a gente faz? A gente não, cirurgião no caso, ele pega uma veinha safena da perna, ele vai lá e dá um corte na aorta, que nem o natural, ele emenda. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma ponte por cima de onde está obstruído. Então ele pega, não tira, então, aí como a gente vê, é uma ponte de safena. É uma ponte mesmo. Exatamente. Agora, quando é a mamária, o que acontece? Aqui é a artéria carótida. A mamária é uma outra artéria que está indo para a região da mama. O que eles fazem? Desligam da região da mama e ele não precisa costurar na horta, que ela já está na horta, e ele simplesmente gira e junta para cá. Então, é uma situação de maior durabilidade. A mamária não é uma veia que veio parar no lugar da artéria. Ela já está lá. Só desliga. Desliga da ponte, do ponto final, que não vai fazer falta, e liga direto na coronária, trazendo isso. Agora, então, lembrar que muita gente no passado morria também, porque não chegava nem a fazer a cirurgia. Não, mas o que acontece é isso, você não ter tempo para fazer isso. Então, essa é a ponte de safena e a outra é a artéria mamária.
Tá bom. Mas, gente, tem que tomar remédio. A gente não quer chegar nisso, né? O importante é... Caso chegue, tem saúde, mas a gente tem que se prevenir para não chegar àquilo. A Luísa diz o seguinte: uso termogênicos para queimar gordura antes das atividades físicas. Sinto meu coração mais acelerado por isso. Esses suplementos podem causar infarto? A gente fez um programa aqui uma vez sobre suplementos isotônicos. No fim de ano foi super legal e a gente esclareceu bem isso. Luísa, o termogênico sozinho não vai causar um infarto. Então você pode tomar, você vai ter dor de estômago, vai ter palpitação, vai ter arritmia, vai subir pressão, mas você não entope uma artéria. Agora, se eu estou com a artéria previamente entupida, que está naquela situação da isquemia, daquele paciente que eu falei, e eu me encho de termogênico, vai acontecer de fazer um fechamento agudo e dar um infarto. Então, se você não sabe se você está passando por isso, vá ao cardiologista, faça os exames. E o melhor é a gente não tomar nada sem a orientação de um médico. Porque às vezes pode parecer para a gente que é uma coisa banal, mas a diferença é entre estar vivo ou morto. Em academia tem muito aquela conversa, olha, isso aqui vai queimar, vai queimar o cérebro, vai queimar o coração, vai queimar a vida, tudo, né? Então tem que tomar cuidado, viu, Luísa? Um beijo pra você. Vamos para a última pergunta? Poliana, o ácido acetil salicílico realmente pode ajudar a prevenir o infarto? Então, a gente já respondeu a pergunta da Poliana, mas só vou aproveitar uma coisa. Quando a pessoa sofre aquele entupimento agudo, ele tinha isquemia, obstrução parcial, formou um coágulo, que é de plaqueta, normalmente o coágulo, ela toma 300 miligramas do ácido acetil salicílico e o coágulo, em 1/4 das vezes, vai se desfazer e salvar a vida da pessoa. Dela. No quadro de um infarto agudo, a aspirina, o ácido acetil salicílico vai salvar a vida. Agora, a gente lembrar que o tabagismo, há uns anos atrás, não tinha remédio, era mais difícil. Hoje em dia tem medicação também para ajudar a pessoa a ficar livre do cigarro, né? Eu trabalho, já fiz, desde 1999 eu faço workshops de tratamento antitabagismo. A gente melhorou muito, de 2005 para cá, são 10 anos, com o último remédio que foi lançado. Eu não sei dizer o porquê, a própria indústria farmacêutica que fez um remédio que é fora de série e não promove mais, não tem propaganda. Você não vê propaganda na televisão, você não vê o representante vindo no laboratório te entregar um kit de início de tratamento. Parece até que tem interesse que as pessoas parem de fumar. Eu vi agora na televisão a propaganda falando que tem sentido o que se fala, de que não querem aumentar os impostos do cigarro para que as pessoas não consumam cigarros contrabandeados aqui da América do Sul, porque aí ele vai consumir um cigarro de pior qualidade, isso... Então, assim, é muito assustador isso tudo. E por que não fazer uma campanha para as pessoas saberem que existe remédio que vai te ajudar a ficar livre do cigarro? Vou aproveitar para falar, na Escola Paulista de Medicina tem um ambulatório antitabagismo, os medicamentos são distribuídos de graça. Gratuito, medicamento caro. Você tem o apoio de uma psicóloga que é fora de série, que ela consegue convencer qualquer um a parar de fumar, e o apoio contínuo. Então, assim, existem, no INCOR você tem, na Escola Paulista você tem, no Dante Pazanese você tem, em todos os hospitais que tem residência médica de cardiologia, que tem especialização, hospitais de escola, você tem os centros de tratamento. Então, assim, procure ajuda. Eu acho que você ter sido pego pelo tabagismo é vamos dizer, uma falta de sorte, mas você não procurar por um tratamento para se livrar dele... Pode ser gratuito, então não tem desculpa? Essa inércia eu não fico satisfeito. Agora, infelizmente a gente sabe, a realidade é outra. A indústria, de uma forma geral, das empresas de cigarro, fazem uma pressão muito grande, porque cada cigarro que você acende, você está enriquecendo um pouco mais essas empresas, que estão querendo que você se lasque. Vamos falar o português correto? Querem que você continue fumando o cigarrinho deles, porque aí você vai continuar enriquecendo eles. E amanhã, quando você estiver doente, o problema é seu. E você não pode processar a empresa, porque no maço de cigarro está escrito que ele vai dar câncer, que ele faz isso, faz aquilo. E já fizeram para quê? Para se proteger dos processos. Exatamente. Então você assumiu o risco quando fez aquilo. É tipo você assinou um contrato dizendo que você sabia todo o risco que você estava correndo quando você acendia um cigarro e colocava na boca. Então é sério demais. Só falar uma situação de cigarro. Pessoal, é o seguinte, existem 3 situações. Eu sou um ex-fumante. Tem um amigo meu que ele é um fumante social. E tenho muitos pacientes que são fumantes. São 3 situações que não conversam. Por exemplo, eu
tentar ser um fumante social. O que é um fumante social? É um cara que vai lá, toma uma cerveja, um vinho, uma vez, duas no mês, e fuma um cigarro e acabou. Eu não sei fazer isso. Por quê? Porque eu fui um dependente. Se eu acender um cigarro, e já aconteceu isso no passado, de brincar, de acender cigarro lá na pizzaria com os amigos, quase voltei a fumar na brincadeira. Então, e você é médico. E eu sei que não pode fazer isso. Então, assim, e aí tem uma coisa a mais para se comentar, que os cigarros com menta foram proibidos agora na Europa, porque a capacidade de levar à dependência é muito maior. Então, que parece assim, ser mais leve, né? Parou de fumar, nunca mais nenhum traguinho. Se você der um traguinho, você volta à condição de fumante, que é terrível. E que normalmente volta para o estágio que parou, né? Não é isso? Ou pior. Então. Tem um mecanismo todo para explicar. Então, o que você tem que fazer, gente? Buscar uma ajuda médica. Hoje você pode saber com o Dr. Gattas que você pode fazer o trabalho, que é um trabalho, gente, de dedicação, mudança de hábito, para largar o cigarro, mesmo que você não tenha condições financeiras para pagar o remédio. Porque as escolas, as faculdades que fazem residência de cardiologia, te oferecem pneumologia isso tudo. Também, psiquiatria, de graça. Tem 3 ambulatórios que cuidam disso. Pneumo, psiquiatria e cardiologia. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos mudar, gente. É difícil, mas é muito mais fácil no futuro, porque a gente passa a ter muito mais saúde, né? Kátia, Pode falar. Não, que eu queria te trazer uma lembrancinha. Mas vai ter presente ainda? Não, o presente não é a sua Dá licença, mas não é. É que assim, que luxo! O ano passado a Ana sofreu um acidente na mão super sério. Eu lembro. E aí você foi super gentil com mas o cuidado. Da sua família. Eu sei, a gente tem 13 anos que a gente trabalha já junto aqui, se convê direto. Nossos filhos cresceram juntos praticamente. Isso aí. E aí ela mandou uma lembrancinha pra você que ela voltou a trabalhar, fazer os trabalhos manuais dela. Tá trabalhando direitinho? Fazendo joias agora. Entendeu? Ah, que legal! Presente para a Kátia. E assim, na verdade, é uma joia que ela fez, uma florzinha que você faz o ajuste no seu pescocinho. Olha! Oba! Obrigada, Ana, amei! Tem Mas alguma o melhor, pulseirinha aqui ainda também. Sabe o melhor o que é? Que ela voltou a trabalhar que... É isso. E a gente sabe o quanto que a Ana, olha que linda, o quanto que a Ana é uma mulher extremamente dedicada com a família. A gente sabe que ser esposa de médico não é fácil. Não, e agora está trabalhando comigo no consultório no final do dia, está me ajudando também. Oba, vamos marcar um jantar? Vamos sim. Já faz tempo que eu não vejo, seus filhos já estão tudo grandões. Obrigada, mas não precisa de presente não. Presente o carinho que você teve com a gente naquele momento foi super legal. É de coração, você sabe que eu amo você, viu? Obrigada mesmo. Olha, vou passar o site do Dr. Gattas. Agora o Edmond montou, tá bonito, e agora é drgattas.com.br. Olha, se você sempre falava do BR, agora vai. Tem. Mas se for só .com, também cai no BR. drgattas.com.br. Lembrar que o Gattas, gente, é DRGHATTAS.com.br. Agora, acessa o site, você vai saber direitinho. Você quer fazer atividade física, quer saber o batimento cardíaco para perder peso, para adquirir mais condicionamento, lá você coloca a tua idade, o peso, a altura e ele te dá tudo automaticamente. E nossas entrevistas, desde muito, estão lá também. Há 13 anos atrás. Vai ver que nós somos melhores hoje. Beijo. Tá bem melhor mesmo. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigadão. Tutu, você guarda para mim, por favor? Obrigada, viu, Ana? Um beijo para você.